Dando continuidade à microbiologia da água, nessa aula, gente, eu queria que vocês prestassem bastante atenção, porque boa parte dela nós vamos fazer no laboratório, tá? Então já vai pensando aí direitinho, né, as amostras de água que vocês vão coletar, pra gente trabalhar. Tá tudo lá naquele roteiro de aula prática que eu já passei para vocês. Muito bem. Então, olha só, segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de 85% das doenças conhecidas são de veiculação hídrica, ou seja, estão relacionadas à água. Por quê, gente? Ninguém vive sem água, né? E se você não tiver uma água de boa qualidade, vai dar problema de saúde, né? E aqui a gente tem alguns micro-organismos patogênicos que podem encontrar na água, desde bactérias, fungos, protozoários, etc. Aqui tem uma listagem de várias bactérias, e a que mais importa aqui pra gente são essas aqui, ó. A Shigella, né, a Yersinia enterocolítica, a Escherichia coli, suas linhagens patogênicas que causam enterites, que eu vou falar de uma por uma lá na nossa aula prática, tá? A EREC, EITEC, EPEC e EIEC. Não se preocupe com esses siglas, depois eu vou falar para vocês a respeito delas. Só não deixa eu esquecer, tá? Clostridium perfringens, causa enterite e gangrena gasosa. Pseudomonas aeruginosa, infecções no olho e ouvido. Staphylococcus aureus, infecções cutâneas, garganta, intoxicações alimentares, e leptospira, que pode causar hepatite, conjuntivite e insuficiência renal. Fungos também tem na água, claro, né? São os saprófitos, que parasitam peixes, tem as leveduras, que pode ser oriundo do solo, Candida albicans, que pode causar infecção de pele, como pano branco, né? Manchas brancas, né? Mucosa fungos dermatófitos, como o geotrico, que causa problema na pele, nas unhas, né? Pode causar. E os protozoários? Nós temos os ciliados, que são o Giardia lambe, que pode causar giardíase. Esses são resistentes ao cloro, então os tratamentos de água, eles utilizam filtros, não só cloro, para poder eliminar esse tipo de organismo. As amebas, que são a mais importante, então, a amoeba histolítica, que causa amebíase, né? E os vírus? Nós temos a hepatite A e B, gastroenterite, infecção não bacteriana, e poliomielite, que é nada mais do que o quê? A paralisia infantil, tá? Bom, gente, vocês viram que é uma infinidade de micro-organismos patogênicos, né, que tem na água. Eles são difíceis de monitorar e também antieconômica, porque cada um deles tem um tipo de metodologia. Como é que você vai analisar todo mundo de uma vez só? Né? Não tem. Então, tem dificuldade de analisar, é economicamente inviável e também para analisar os resultados. Então, como é que a gente faz para analisar isso aí? Nós temos o tal de micro-organismos indicadores. E o que é um micro-organismo indicador? Qual é o indicador ideal? Micro-organismo indicador é aquele que vai indicar para você que está tendo algum tipo de alteração ali. E qual que é? Como é que ele pode ter? Quais são as características que esse organismo tem que ter? Bom, o indicador ideal, ele precisa reunir essas características. Primeiro, ocorrência de desaparecimento concomitante com o patógeno, tá? Então, ele está lá presente, quando ele sumir, o patógeno também some. A densidade populacional é diretamente relacionada com o grau de contaminação, ou seja, quanto maior a população desse organismo, maior a população. Também maior sobrevive do que os patógenos, óbvio, né? Ele que vai disponibilizar ambiente favorável para esse patógeno, né? Ausência em água potável, claro, né? A água potável ela tem que estar 0% de micro-organismo patogênico e de qualquer outro tipo de micro-organismo, né, gente? Fácil detecção e recuperação laboratorial, a gente vai ver que é fácil de a gente ver isso, tá? Não pode prejudicar pessoas e animais, o bioindicador, tá? E manipulação segura. Muito bem, adivinha quem é o nosso indicador para a qualidade de água? A nossa queridíssima Escherichia coli, e são outros coliformes que tem aí. Então, ó, a Escherichia coli, ela é um bioindicador por quê? Primeiro, que eu já falei para vocês, ela é o habitat natural dela é onde? Intestino de animal de sangue quente, ou seja, todo animal que defeca tem Escherichia coli. Então, se você encontra Escherichia coli lá na água, significa o quê? Que tem fezes ali, tá? Então, assim, quando a gente pensa tem fezes na água, só pensa no homem. Não, pode ser de qualquer outro animal, né? Um cachorro, um gato, um papagaio, um passarinho, né? Outro passarinho, vaca, cachorro, qualquer animal que defeca tem Escherichia coli e pode contaminar essa água. Então, se você faz análise da água e encontrou Escherichia coli, opa,
tem coliformes ali e pode ter um patógeno, porque onde ela está, ela encontra o patógeno. Lembra a aula passada que eu falei que ela disponibiliza ambiente, principalmente para Clostridium? Clostridium botulinum é um patógeno e carrega junto com a Escherichia coli. Salmonella é uma também. Klebsiella pneumoniae, como está aqui no nosso slide, ó, também, tá? É um coliforme fecal e anda junto com a Escherichia coli. Então, quais as características de Escherichia coli que vocês precisam saber quando a gente estiver fazendo a análise da água, né? Bacilos curtos, gram-negativos, fermentam lactose com produção de ácido e gás dentro de 48 horas. É o nosso teste presuntivo e depois nosso teste confirmativo que a gente vai fazer. LAC mais por quê? Porque ela fermenta a lactose. Então, a Escherichia coli é coliforme fecal e Klebsiella coliforme fecal. Olha só, gente, existem dois grupos de coliformes. Os coliformes fecais e os coliformes ambientais. Quem são os ambientais? São a Enterobacter aerugine, Citrobacter, Klebsiella, que podem encontrar tanto nas fezes, vegetais e solo. São chamados de coliformes ambientais. Ou seja, se a gente encontrar coliforme ambiental, não tem o que fazer, né? O nosso problema é encontrar a tal da Escherichia coli. Aí a gente vai atrás dela. Vou mostrar para vocês mais adiante os testes que faz para poder chegar até a presença dela, tá? Então, a fermentação da lactose é a chave do teste. Ou seja, fermentou lactose, opa, tem coliforme fecal ali, certo? Né? A presença desses coliformes totais, como eu falei, não indica necessariamente contaminação fecal, né? Pode ser ocorrência de outro enteropatógeno. Por quê? Pode ser do solo, pode ser de algum vegetal que está ali, tá? Bom, então para isso, para a gente encontrar, nós vamos fazer esses três testes aqui, ó. O teste presuntivo, o teste confirmativo e o teste completo. É a nossa aula prática, gente. Nossa aula prática. Claro que eu vou explicar isso tudo de novo lá no laboratório para vocês. Então, como é que a gente faz? Primeira coisa, o teste presuntivo, nós vamos utilizar uma técnica chamada tubos múltiplos pela determinação do número mais provável. Ou seja, número mais provável de quê? De tubos que vão dar positivo, de tubos que vai ter crescimento desses micro-organismos. Tá? Então, eu pego minha amostra de água, não sei se tem coliformes ou não, nem que tipo de coliforme que é. E aí a gente vai distribuir volumes, né, em 3 séries de tubos, como está mostrando aqui. Na primeira série, nós vamos colocar um volume de 10 ml, nesses tubos contendo o quê? 9 ml de caldo lactosado. Aqui dentro tem uns tubinhos chamados tubinhos de Durham, que eu vou mostrar para vocês. Para quê? Para se a bactéria crescer, ela vai formar o gás. Se ela fermentar a lactose, que está aqui dentro, né, vai formar o gás. A gente precisa ver a formação desse gás. Na segunda série, nós temos, vamos colocar um volume de 1 ml. E na terceira série, um volume de 0,1 ml. E aí a gente vai incubar, né, por 35 graus, 24 a 48 horas. E vamos observar, então, o quê? A formação de gás. E vamos ver o quê? A quantidade de números mais prováveis. Então, olha só, no meu exemplo aqui. Na primeira série, aqui na nossa figurinha do outro lado, nós temos que os 3 tubos eram positivos com a formação de bolha. Na segunda série, nós temos 2 tubos. E na terceira, nós temos um tubo. Olha só. Como que eu vou fazer? Eu vou pegar esse conjunto de números, 3, 2 e 1, e vou levar numa tabela disponibilizada pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e também pela ANA, Agência Nacional de Água, tá? E você vai olhar esses valores e lá vai estar dizendo para vocês quantas unidades formadoras de colônias por 100 ml tem naquela amostra de água através desse conjunto de valores. Tá? Essa tabela está disponibilizada para vocês tanto lá no roteiro de aula prática, quanto na aula que eu vou disponibilizar para vocês também aí no portal. Tá? Aqui nós temos, para vocês observarem, né, um teste positivo e um teste, nosso teste controle. Tá? Aqui, o que a gente vai fazer agora? O teste confirmativo. Porque no presuntivo a gente já sabe se teve coliforme. Agora eu preciso saber se é coliforme fecal ou coliforme ambiental. Então, para isso eu faço o quê? Eu vou pegar todos os meus tubos que deram positivo e vou dividi-lo, cada tubo, para passar para mais 2. Um contendo caldo lactosado ou EC, né? E o outro eu vou colocar um outro meio de cultura chamado verde brilhante. Por quê? E aí eu vou colocar os que estão no caldo lactosado no banho-maria, a 45 graus, mais ou menos 2. Por que isso, gente? Porque os coliformes fecais, eles também são conhecidos como coliformes termotolerantes, ou seja, toleram uma alta temperatura de 45 graus, mais ou menos 2. Já os coliformes ambientais, eles não crescem a essa temperatura. Então, a gente coloca
banho-maria caldo lactosado e o verde brilhante na estufa 35 graus. E aí a gente vai observar se vai ter crescimento ali ou não, tá? Então, como eu falei, ó, os coliformes fecais, eles vão crescer a uma temperatura mais alta, e onde o coliforme ambiental a 37 graus, tá? Eles vão fermentar só essa etapa. E aí nós vamos fazer o teste confirmativo. O teste confirmativo nós iremos fazer na nossa aula prática, tá? E além desses testes, a gente também tem outros testes, tá, pessoal? Que é o teste Colilert, Colitac, aí por membrana filtrante, que eu vou explicar para vocês na aula, e também está disponibilizado lá na aulinha de vocês completa, tá bom?